O cenário repete-se 2 vezes por semana no bairro popular de Kallio, em Helsínquia, a capital finlandesa. A encabeçar uma associação caritativa criada pelo próprio pai, o pastor Hursti vem em auxílio dos mais desfavorecidos, já que o número não para de aumentar. Entre eles estão os desempregados, mas também estudantes e trabalhadores com dificuldades financeiras. É o caso desta jovem enfermeira. Tenho 2 filhos e estou a cuidar deles sozinha. O pai está desempregado e eu tenho um salário baixo. Enquanto isso, os preços continuam a aumentar, a renda também. Por isso, o futuro não me parece risonho. A cada semana que passa, cerca de 3.000 pessoas vêm até aqui procurar o que comer e um pouco de conforto. A associação não recebe qualquer apoio do Estado, motivo pelo qual está dependente das doações de privados. A situação e a política finlandesa não param de se degradar. A cada escrutínio fazem-se promessas para aumentar as prestações sociais, as reformas, os apoios aos mais desfavorecidos. Mas depois disso, a situação agrava-se e as ajudas diminuem. O descontentamento aumenta e o apoio ao Partido dos Verdadeiros Finlandeses cresceu radicalmente. As pessoas esperam que através deles se opere uma verdadeira mudança política. Para o Somalai 7, ou o Partido dos Verdadeiros Finlandeses, conseguiu um avanço considerável nas eleições legislativas de abril. Dos 4% do último escrutínio, o partido, que se diz populista, nacionalista e eurocético, obteve quase 20% dos votos, tornando-se agora na 3ª força política na Finlândia. Os apoios tornaram-se particularmente elevados nas regiões rurais, como aqui, cerca de 200 km a oeste de Helsínquia. Tommy e Lea recuperaram esta exploração familiar há 6 anos. A situação, dizem, não para de se degradar. O casal juntou-se à causa do partido Os Verdadeiros Finlandeses. Votei neste partido porque é o único que defende verdadeiramente os interesses do nosso país e do povo finlandês. O fosso entre ricos e pobres aumentou imenso na Finlândia e o governo não fez o que era preciso para apoiar a população. Estou preocupado com a evolução da política agrícola europeia. A maior parte das subvenções agrícolas são definidas pela União Europeia e a curto prazo. Não estou de acordo. A Europa não deve mexer nas ajudas nacionais destinadas aos agricultores. Neste momento, na Finlândia, estão reduzidas, enquanto que noutros países, como a França, por exemplo, foram aumentadas. Depois também defendo a saída da Finlândia da zona euro. Penso que nos tornaríamos mais competitivos, porque o euro é uma moeda cara. A 50 km de distância, um outro discurso nesta fábrica especializada na criação de celeiros de grão. Marco Vuoti perdeu quase tudo devido à profunda recessão dos anos 90 na Finlândia. Gerida pelo filho de Marco, a empresa é hoje líder no setor. Uma recuperação possível graças a ajudas financeiras e à estabilização da economia finlandesa com a entrada na zona euro, diz o empresário. Nos anos 90 pedíamos empréstimos ao estrangeiro em divisas estrangeiras. Mas as variações de câmbio eram tão grandes que dificultaram a vida das empresas na Finlândia. Ao mesmo tempo, houve uma desvalorização do marco finlandês que fez duplicar o preço dos empréstimos. Desde que entramos na zona euro, existem muito menos riscos para as empresas, o que é bom. É verdade que o número de falências aumentou desde a última crise financeira, mas esta crise não veio da União Europeia, veio dos Estados Unidos. A situação atual não é catastrófica se estabilizar a zona euro. Graças à sua experiência, Marco Vuoti criou uma rede de ajuda às empresas com problemas. Hoje tem um encontro com o responsável de uma empresa de produção audiovisual que procura conselhos. Vítima também da crise dos anos 90, este empresário assegura que a liberalização do sistema financeiro permitiu todos os abusos.
We had 14,000 suicides in Finland in the 90s among business people. Nos anos 90 registaram-se 14 mil suicídios no mundo dos negócios. O país ficou de rastos a vários níveis. Primeiro, o governo queria salvar os bancos. Gastaram-se quantidades enormes para salvá-los. Mas, ao mesmo tempo, todas as pessoas que perderam as propriedades e os negócios por causa da desvalorização não foram ajudadas. Este trauma emocional e económico ainda não foi superado. Emotional and economical trauma is not solved yet in Finland. Um trauma que não é alheio ao êxito do partido Os Verdadeiros Finlandeses frente às grandes formações políticas do país, cuja reputação ficou afetada por escândalos de corrupção. A economia finlandesa é hoje uma das mais competitivas da União Europeia, mas o aumento da taxa de desemprego de 6% a 10% da população ativa no ano passado foi determinante nas eleições. Um contexto que não ajuda a convencer o país sobre a ajuda financeira a Portugal e à Grécia. O fator mais importante do voto foi o plano de apoio financeiro da zona euro. As pessoas não gostam deste assunto. Na Finlândia, a ideia é que cada qual deve pagar as suas próprias dívidas. E o Partido dos Verdadeiros Finlandeses sabe jogar bem com esse tipo de sentimentos. Não ter de pagar pela má gestão dos outros foi um argumento de sucesso para este partido no único país escandinavo que faz parte da zona euro. Aqui, muitos gostariam que os países da União se inspirassem no modelo económico e social nórdico, um modelo que, de acordo com o Partido dos Verdadeiros Finlandeses, se encontra ameaçado, mas para alguns elementos da formação, o grande desafio não é o fracasso do euro. O maior problema agora é a imigração na Europa. Precisamos de ter uma política de imigração mais estrita. Se as pessoas querem vir trabalhar para a Finlândia, isso é bom. Mas se as pessoas querem viver aqui à custa do dinheiro do governo, da segurança social, isso é mau. Não queremos o sistema multicultural. Queremos preservar as nossas tradições. Não queremos banir os cânticos de Natal nas escolas por causa dos imigrantes. Temos de admitir que a sociedade europeia e os nossos valores estão baseados na cristandade. É algo que devemos preservar e até valorizar. Penso que se não o fizermos, seremos mais outra civilização decadente, como vimos ao longo da história. O Império Romano, o Império Bizantino, entre outros. Para além dos partidos populistas que ganham força na Europa, a retórica é hoje apoiada em grande parte por certos dirigentes de alguns Estados-membros da União Europeia.